robôs em geral é uma frente que está evoluindo com uma velocidade muito brutal agora. O que a NVIDIA está fazendo é ser quase que o Android dos robôs. É uma plataforma que vai servir para muitas empresas. Vou pegar dois robôs para comparar. O robô da Boston Dynamics. Dão pirueta, dançam, né? Então tem o humanoide, tem lá o cachorrinho. São maravilhosos. Mas ainda assim, eram robôs da tecnologia antiga, ou seja, eram robôs programáveis. Olha, você vai fazer esse caminho, você vai dar esse tipo de pirueta. Essa iniciativa da NVIDIA é você colocar inteligência artificial nesses robôs. Eles começam a realmente aprender a fazer coisas. Se você mostrar uma série de vídeos de pessoas cozinhando, ele vai entender e aprender a cozinhar. Quando a gente faz esse salto, isso significa que a gente poderá treinar esses robôs para absolutamente qualquer coisa. Ricardo Cavallini! Um homem da tecnologia! Referência quando se trata de tecnologia e inovação. Que ele não só tem cara de inteligente, ele é muito inteligente, puta cara crânio. O Ricardo encontra-se entre aqueles heróis anônimos que levam o Brasil para frente. Um dos 3 colunistas de tecnologia mais influentes no Brasil. Essa coisa de estudar o futuro e ajudar pessoas e empresas como se preparar para isso é uma coisa que eu tô fazendo a carreira inteira. A primeira visão dessas tecnologias todas é: vale para IA, vale para impressão 3D. Como é que eu faço o que eu faço hoje mais barato, mais rápido ou melhor? Cortar custo é importante, ser enxuto, isso é fundamental. O que eu gostaria muito que as empresas olhassem? O que estas tecnologias me permitem fazer coisas que eu não podia fazer? O Ricardo Cavallini é professor da Singularity University, autor de 7 livros e considerado um dos profissionais mais inovadores no país. Nessa segunda passagem no Talks by Léo, conversamos sobre a evolução exponencial da inteligência artificial, as diversas plataformas e como elas se integram nas empresas e no dia a dia das pessoas, e também falamos sobre outras tecnologias como realidade virtual e aumentada após o lançamento do Apple Vision Pro, impressão 3D e muito mais. Cava, obrigado pela presença, segundo round, 7 meses depois do nosso primeiro episódio, viu? Boa, prazer estar aqui de novo, cara. Cara, foi no episódio 109 que a gente conversou, agosto de 2023, né? Só que parece que é todo dia uma novidade, né? Então 7 meses parece uma eternidade de tanta coisa que aconteceu desde então, né? E nessa semana, a gente estava falando até antes de começar a gravar, né? Você vai participar de 20 podcasts em 7 dias para falar de assuntos atuais e tudo mais. E aí eu tava vendo um post seu, que até você compartilhou, dos robôs da NVIDIA, né? Que a gente tá numa semana que ontem, se não me engano, lançou o Project Groot, né? Da NVIDIA, com os androids, que na verdade, o que é uma robótica generativa, né? Que é? Qual é a sua interpretação daquilo para você? Cara, eu acho que robôs em geral é uma frente que está evoluindo de uma velocidade muito brutal agora, né? Isso começou há alguns anos, mas o processo de explosão começou no ano passado e vai rolar esse ano, né? Então essa foi uma das tendências que quando eu fiz lá aquele postzinho que a gente faz no começo do ano sempre, né? As 10 tendências de IA, eu botei robôs. Então nós estamos nessa explosão de robôs. Mas o que acontece? Você tem robôs que são de investimento proprietário, né? Tesla com Optimus é um robô dela. E ela vai vender isso ou não para o mercado. Você tem outras empresas que estão fazendo isso, né? A Boston Dynamics, apesar de ser uma outra pegada, enfim, né? O que a NVIDIA está fazendo, que eu acho que é muito interessante, é ser quase que o Android dos robôs, né? Plataforma aberta, né? Então ela está fazendo uma plataforma não necessariamente aberta no aspecto, né, aberto, open source, tudo, mas uma plataforma que vai servir para muitas empresas, né? E aí ele fez aquela imagem no palco lá com todos os robôs atrás dele. Eu não sei se eles buscaram ser referência ou uma coincidência, mas é muito igual uma cena do Iron Man 3, que tem o vilão com os robôs, né, as armaduras do Iron Man atrás, e aquela cena dá ruim, né? Sim. Então eu fiz até uma brincadeira, assim, pô, os caras usaram essa referência, né? No filme não deu muito certo, né? E os memes vão começar. Não, né? Com certeza. Mas eu vi lá e achei interessante porque ele tem uns módulos, né, da tecnologia deles, né, que eles querem, dão a entender que isso, do ponto de vista de uso em diversas indústrias e segmentos, ele vai permitir muita coisa, né? Acho que a grande vantagem é que, assim, se a gente pega, por exemplo, pegar 2 robôs para comparar. O robô da Boston Dynamics, que é o robô que a gente há 4, 5 anos fica maravilhado com ele. Vê no TikTok, né? Dão pirueta, dançam, Sim, né? exato. Então tem o humanoide, tem lá o cachorrinho, não sei o que, eles são maravilhosos. Mas ainda assim, eles eram robôs que eram da tecnologia antiga, ou seja, eram robôs programáveis, né? É óbvio que você tem ali uma inteligência artificial,
Mas é um robô que você programa, olha, você vai fazer esse caminho, você vai dar esse tipo de pirueta. Não é um robô que ele aprende, por exemplo, não é um robô que você mostra vídeos de pirueta e ele fala assim, opa, agora aprendi a dar uma pirueta. Sim. Essa categoria nova que a gente tem no Optimus da Tesla e nesses robôs, né, essa iniciativa da NVIDIA, é você colocar inteligência artificial nesses robôs. Então, eles começam realmente a aprender a fazer coisas. E então, multimodo, né? Multimodo. Então, obviamente, você tem várias maneiras de treinar, você tem pessoas que vestem, né, que seguram bracinhos para fazer movimentos, mas uma das maneiras é você mostrar vídeos para eles. Então, se você, algum desses robôs, você mostrar uma série de vídeos de pessoas cozinhando, ele vai entender e aprender a cozinhar. Ainda que a panela não esteja no mesmo lugar, o ovo não esteja no mesmo lugar e assim por diante, ele vai aprender a cozinhar. Então, este é um salto, porque existe uma diferença muito grande entre programar e treinar, que é a diferença da inteligência artificial. Então, quando a gente faz esse salto, isso significa que sim, a gente poderá treinar esses robôs para absolutamente qualquer coisa. Seja para virar um chefe de cozinha, seja para carregar caixas pesadas num armazém, seja para o que a nossa imaginação permitir, entendeu? Seja para tocar um instrumento musical, que tem até no demo deles, né? Que é muito legal que eles mostram essa capacidade de treinar, simular e depois replicar no mundo real. E eles mostram lá tocando bateria, cozinhando, para mostrar as diversas aplicações, desde as mais artísticas até as mais braçais humanas para substituição, né? E por que eu acho que isso é tremendamente relevante? Porque não é só uma questão de você ter robôs prontos para qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de habilidade, qualquer tipo de indústria. Isso pode viabilizar uma adoção muito mais rápida. Porque uma coisa é falar para você, compra um robô aspirador de pó, e diz assim, puta, legal, cara, quanto custa? Ah, custa, sei lá, 5 mil reais. O que ele faz? Ah, ele limpa a sua casa. Putz, aí é complicado, né? Ele limpa tudo? Não, ele vai limpar aqui, ali, limpa a teia de aranha? Não, a teia de aranha não vai limpar no teto. Tem que mapear, mudou o móvel de lugar, ele já não... E o cocô do cachorro? Não, essa versão nova ele já não faz a bagunça com o cocô do cachorro, não sei o quê. Mas é só isso. A partir do momento que a gente tem robôs que fazem de tudo, imagine que amanhã esse robô custe $30 mil. Você talvez compre um para sua casa. Fala assim, puta, cara, mas $30 mil? Estamos falando aí do preço de um carro. Tá, mas se eu falar para você, olha, mas esse robô ele pode de manhã fazer a faxina, na hora do almoço fazer teu almoço, tua mãe vai te visitar hoje, ele vai ajudar tua mãe a subir a escada. Sei lá. Vai pegar as compras do delivery. Vai receber as compras na portaria. Né? Se não tem porteiro, ele vai fazer para você. A gente pode ficar aqui horas e horas. A partir do momento que esse cara pode ter plugins ou serviços que você vai comprar ou contratar, passa a ser muito mais interessante para você comprar um robô. Óbvio que nem todo mundo vai conseguir comprar um robô. Eu falei $30 mil, pode ser 50, pode ser 10, enfim. Mas isso vai, teoricamente, agilizar muito a adoção desses caras em empresas, em indústrias e até nas residências, entendeu? Porque você não compra mais um robô que é um cozinheiro, você compra um robô que pode ser muitas coisas, entendeu? Muito legal isso você falar, né? O robô vai ter seus apps, seus plugins, suas APIs, né? Que vão se interconectar com a internet das coisas da sua casa e vai fazer tudo, orquestrar tudo, né? De certa forma. Bem legal. E de noite pode ser seu namorado. Por que não? É verdade. É verdade. Não, e estamos caminhando. Se a gente vai, extrapola, né? A gente está caminhando para isso em todos os sentidos, né? Ô Cava, a velocidade, né? Desculpa te interromper, eu levei um grupo de executivos agora numa ação da Novi e da Nuts, né? E a gente levou um grupo de executivos de RH na exposição de robôs lá da Japan House. A exposição pequenininha, muito interessante, tudo. E essa discussão pintou muito, né? E nessa exposição ela é interessante porque você vê que em poucos segundos você consegue gerar empatia com os robôs. Né? Tem os robôs que você consegue interagir e você ganha empatia. Né? Então, essa coisa de vamos ter namorado ou namorada, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, mentores, isso vai rolar, cara. E não vai demorar. Isso já está rolando, né? Sim. Quando eu falo que vai rolar, assim, isso vai começar a rolar
numa quantidade muito maior e numa profundidade muito maior, porque ainda não é. Você fala assim, vai ter um terapeuta. Putz, cara, você ainda não tem um terapeuta robô que seja confiável. Isso teremos, entendeu? E aí a gente vai entrar na discussão, é tão bom quanto humano, não é? Enfim, é uma discussão sem fim, mas isso vai rolar num espaço de tempo muito curto. Exato. E isso tem impacto para as empresas, gigantesco. E a minha pergunta vem em cima disso, né? A velocidade como as coisas acontecem e de forma cada vez mais exponencial ainda te surpreendem? Ou você tá com os pontinhos na cabeça tão colocados que você consegue ver todas as interconexões acontecendo na velocidade que tá vindo? E eu te falo isso porque eu vi o título de uma matéria aqui no Brasil Journal hoje, só que eu não li ainda. Acho que era de ontem, antes de ontem, né, do Silvio Meira, né, que ele deu uma entrevista bem longa, não consegui ler ainda. Mas eu peguei só o headline que ele fala assim, né? Estamos na era da pedra lascada da IA, mas o futuro chega em 800 dias. E aí ele significa que nesse tempo, mais ou menos, a gente vai chegar num nível de evolução X, né? Léo, não me surpreende, mas me pega, assim, sabe? Não é uma coisa que gera uma surpresa, mas me toca ainda, entendeu? Quando eu vejo uma coisa surgir, ainda é uma coisa que você olha e fala assim, caramba, cara, eu ainda fico maravilhado, essa que é a questão, né? Então, por exemplo, esses robôs agora que eu tenho visto fazer coisas, já era esperado, já era uma previsão meio óbvia, a gente tá vendo isso acontecer, tá vendo essa evolução acontecer, a gente compara com outras, é sabido já, a gente sabe para onde isso tá levando, mas ainda assim, cara, quando você vê o robô fazendo movimentos, que você olha e fala assim, cara, eu não consigo ver mais os eixos de liberdade do robô, né? É um movimento humano que você olha e fala assim, cara, parece... Fluido, né? É fluido demais, entendeu? Então, eu ainda fico maravilhado com isso. Aí você fala assim, você não sabia que isso ia acontecer esse ano? Não, eu achei até que aconteceu ano passado, mas... Quando vê, surpreende mesmo, cara, assim, ainda, né? ainda toca, entendeu? Você ainda olha e fala assim, caramba, bicho, ainda é maravilhoso. Cara, ou o SpaceX, né? Você vê... Cada lançamento continua maravilhando, por mais que você fale assim, puta, cara, aqui é mais do mesmo, um pouco mais pesado, mas não existe mais aquela coisa assim, pô, ele vai conseguir ou não, já conseguiu. Sim. Né? Sim. Ainda deixa a gente maravilhado, cara, eu ainda fico tocado. Acho que ele já quebrou uma questão nossa, né, de saber se é possível acontecer, né? Agora é uma questão só do quantas coisas combinadas acontecem em quanto tempo, né? Isso, é a prova de conceito, entendeu? A gente já viu o que os robôs podem fazer, né, robôs humanoides numa estrutura realmente humanoide, porque antigamente os humanoides ou eles tinham um cabo ligado a uma estrutura muito grande atrás, né? Sim. Hoje não, hoje você vê robôs humanoides andando... Equilibrados, né? subindo, Você já teve prova de conceito há alguns anos, mas ainda é maravilhoso ver. O cara vai trazendo para o nosso dia a dia prático, né? O que eu mais tenho visto, principalmente por conta do meu trabalho no dia a dia e tal, com o mundo corporativo, clientes e tal, é como a pauta de todas as empresas é o reskilling dos profissionais para usar IA no dia a dia. E quando a gente fala IA nesse nível, a gente está falando muito da IA generativa, né? Sim. Como é que você está vendo isso, né? Essa corrida das empresas para capacitar seus profissionais para usar IA como extensão da inteligência no dia a dia? Tá, acho que tem muita coisa aí, Léo. Uma é a gente falar de upskill e reskill, se isso em si é suficiente. A outra é a gente falar da moda da IA. E a outra é a gente falar se IA é apenas sinônimo de generativo ou não, tá? Então vou começar pelo último. Eu acho fundamental, tá? É importante ter investimento em upskill e reskill e é fundamental ter investimento em IA generativa. Isso eu não tenho dúvida. O que eu acho que talvez seja um pouco de miopia IA não é só generativo, né? E ainda que seja só generativo, isso tem maneiras diferentes de você encarar. Porque eu posso olhar para o Léo enquanto profissional e falar assim, puta, o que eu posso melhorar na produtividade do Léo usando essas ferramentas de IA generativa? A outra deixa eu olhar quais as tarefas da minha empresa, os produtos, os serviços, enfim, eu olhar para a empresa e entender como IA generativa pode, de alguma maneira, melhorar aquilo, deixar mais eficiente, mais rápido, mais barato, etc. Né? Às vezes, essa resposta ela está na mesma solução, às vezes não. Né? Então, acho que IA generativa é importante, mas não é só isso. Aí eu tinha falado sobre a moda de IA. Cara,
natural estar na moda porque é uma tecnologia que realmente tem um impacto muito grande e vai ter cada vez maior. Então, nenhuma dúvida de que é o investimento correto. Mas não é só IA. Né? Não é só IA, e essas tecnologias todas, elas não estão também trabalhando em caixinhas separadas. Impressão 3D, ou CRISPR, ou internet das coisas. Todas essas tecnologias, elas têm uma evolução que terá um impacto muito grande. E cada uma dessas tecnologias tem impacto na outra. Então, se pegar o exemplo mais banal, internet das coisas será muito relevante para potencializar IA. Porque eu estou levando a IA para o ambiente físico, por exemplo, uma fábrica, eu estou fazendo parte do processamento da IA no local, né, que a gente chama de processamento de borda, computação de borda, o edge computing, e eu estou também alimentando a IA com uma série de dados, né, através de sensores, câmeras, microfones e um monte de outros sensores para que a IA consiga ter dados para analisar. Então, ao mesmo tempo, a IA vai permitir que esses sensores também fiquem muito mais inteligentes. Né? O mais óbvio, câmera e microfone, são dois sensores super antigos, mas que hoje ganharam uma outra vida, né, com o IA. Eles só capturam e depois tem todo o algoritmo por trás para fazer o aprendizado. É isso, né? mas antes, quer dizer, o que você fazia com um som? Né? O que você fazia com uma imagem? Fazia muito pouca coisa. Né? Putz, teve uma mudança aqui de luminosidade, porque a luz apagou. Teve um movimento aqui. Hoje não, hoje você consegue assim, cara, você entrar um menino de shorts vermelho com um boné de giroscópico, né, do Sérgio Malandro, me avise, entendeu? Sabe? Sim. Hoje você consegue fazer coisas que não conseguia. Então, e ao mesmo tempo você tem outras tecnologias que vão se alimentar com IA, enfim. Então, é tudo misturado. Então, é óbvio que é fundamental investir em IA, mas eu acho que não é a única tecnologia que as empresas deveriam estar olhando, né? Robôs é um exemplo disso, né? Dá para dividir robô e IA? Não dá mais. Parece que IA ele é muito mais um layer que é transversal a quase tudo, não é? E aí você tem todas essas outras verticais pelas quais ela passa, né? De tecnologias, né? Talvez. Eu acho que tem uma coisa da gente encarar que tecnologia, de uma maneira geral, já é transversal e será cada vez mais, porque muita gente ainda entende tecnologia como uma área, né? Mas eu acho que tem outras questões aí também. Acho que toda essa camada de IA, ela vai servir para como uma interface nova para esse mundo novo. Né? Então, como é o celular. Né? Quando a gente olha para um celular, o celular hoje ele é quase invisível quando a gente fala de inovação. Né? A gente vai falar de Airbnb, a gente vai falar de iFood, a gente vai falar de coisas que estão em cima dessa camada e mudando comportamento, cultura, ambiente de negócios. Mas o celular em si, a gente não costuma falar tanto. Eu acho que tem um pouco dessa coisa. A IA, no futuro, vai virar um pouquinho essa camada também. Quase um utility, né? Que né, ele é parte que você nem percebe mais em todos os serviços que você consuma ou interaja, né? Agora, Léo, eu tinha te falado das 3 coisas, né? Quando você falou da coisa das empresas investirem em upskill e reskill de IA. A terceira coisa é, qual que é a lógica desse investimento? A lógica é, as coisas estão mudando muito rápido, e as pessoas não estão conseguindo se atualizar nesta velocidade. Isso significa que se a empresa ela não tem essa... Né, a empresa e os executivos não têm esse investimento nesta evolução, neste aprendizado, nesta melhoria, nesta reinvenção, não importa o termo que a gente use, rapidamente esses caras vão ficar para trás ou mais para trás do que já estão. Então você precisa investir em upskill e reskill. Quando a gente olha em médio e longo prazo, isso não será suficiente. Porque a gente já tem um gap hoje de qualificação profissional e esse gap vai aumentar muito. Então, empresas que estão investindo em upskill e reskill é fundamental, é mandatório, mas não será suficiente. Ele resolve o curtíssimo prazo só, né? Curtíssimo prazo. E aí a gente já tem muitas empresas que têm iniciativas para educar, treinar, profissionalizar, novamente, a palavra que a gente quiser usar, pessoas novas para serem absorvidas por essa empresa. Isso é mandatório, isso é fundamental, isso também não resolve. E a gente tem raríssimos casos, mas que eu começo a ver com maior frequência,
de empresas ou de iniciativa privada com iniciativas de educação de profissionais para o mercado, não para si. Uhum. Essa é a única solução. Você tá certo se eu traduzir parte do que você está falando como o médio e longo prazo da IA, ela vai amplificar as disparidades de gaps educacionais, de formação profissional, diferenças culturais e tudo mais, porque o nível, né, que a IA vai estar em capacidade de processamento e tudo mais, ela vai começar a substituir de fato, né, seres humanos, quanto menos capacitados forem. A gente nem precisa entrar na discussão se a IA vai substituir ou não. O que existe é a tecnologia, a IA, a internet das coisas, a computação quântica, o CRISPR. Essas tecnologias, elas estão avançando a uma velocidade muito rápida. Usa um exemplo assim, imagina que você foi congelado no tempo e você voltou à vida agora. Você não entende o que é internet, você não entende o que é rede social, você não entende o que é mobile, né? E você imagina você ter que pegar tudo isso. Não é do dia para a noite, né? É muito complicado. Agora imagina se nós estamos falando que essas tecnologias, o mundo vai mudar muito mais num espaço de tempo muito mais curto. Então este gap tecnológico, seja do profissional de hoje ou do profissional que essa empresa vai precisar contratar daqui 5 anos, este gap vai aumentar. Essa falta de gente qualificada que já existe hoje vai aumentar. Então, independente da gente discutir se IA vai roubar emprego ou não, as pessoas precisam ser qualificadas nessas novas tecnologias. Então tem um problema que é mais silencioso do que as pessoas conseguem ver, que tem que ser resolvido e não está sendo falado na profundidade que se deve. Acho que é um pouco isso que você está falando, né, Cavo? É isso. A gente está vendo só a alfabetização de IA, né, o literacy, porque há um tempo atrás falou assim, não, você tem que aprender a codar, né, como se fosse uma forma moderna de alfabetizar em relação a você pensar melhor e tudo mais, né? E hoje fala-se isso como num nível tão básico como saber fazer um prompt, né? Mas isso é muito simplista em relação ao problema que a gente tem de médio prazo, né? É isso. É isso, e por isso que eu acredito, ainda que eu acho que é um tema muito, muito complicado de se tratar hoje numa empresa, né? Porque o mecanismo da empresa não é feito para olhar dessa forma. Mas acho que se a iniciativa privada, de alguma maneira, não começar a ajudar o Estado a preparar as pessoas para este futuro, a gente vai ter um problema de gap de qualificação no Brasil muito grande. E você vê algo sendo feito que possa ser algum princípio de modelo ou referência? Cara, acho que tem muita coisa legal sendo feita, né? Eu trabalho na Singularity, a gente é responsável por um curso de liderança de propósito lá no Itaqui. O Itaqui é um instituto, os caras compraram lá 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica, a 40 minutos de São Paulo, e vão ter lá um hotel, universidade, vai ter negócio de startups, é um puta projeto maravilhoso, e que é isso que eu estou falando, é um projeto que é bancado pela iniciativa privada, mas que é feito para formar profissionais para o futuro, não para si, mas para o mercado, né? Que legal. E o que eu acho que é legal nesse paradoxo, cara, é que assim, você prefere estar numa empresa hoje que ajude a preparar você enquanto profissional e seus skills, suas habilidades para o futuro, ainda que esse futuro não seja na empresa, você vai valorizar muito mais essa empresa. E a chance de você sair dessa empresa vai ser menor. Então, existe uma troca nessa história aí que quanto mais você prepara as pessoas para a vida delas, mais você vai ter chance de trazer essas pessoas para você. Quer dizer, é como se as empresas tivessem que ter um componente de capacitação, né, e educação que transcende o objetivo da própria empresa, né? É isso. E por isso é tão complicado falar sobre isso hoje. Culturalmente, tem N barreiras e obstáculos, né? Mas é bem legal isso. Cava, no meu universo, né, trabalho no mundo de comunicação, marketing, muito tecnologia e digital envolvido, mas eu já vejo profissionais, às vezes, que parecem os motoristas de táxi quando o Uber chegou, sabe? Aquele estado de negação, sim, né, mas que já começa a ser quebrado, né?
E aí você vê, né, tipo, não só quando a gente fala de AI generativa em texto, mas agora multimodo, e aí de repente aparece um Sora, né, com vídeo, né? Quanto tempo, na verdade não quero fazer uma pergunta de oráculo, né? Mas como que você vê o impacto, né, para a indústria criativa, né, quando a gente olha AI generativa como um todo? Cara, vamos lá. O que você está falando eu vejo muito, tá? Tem uma psicóloga que há muito tempo atrás, ela falou sobre os estágios do luto. Não sei se já... Sim. E o que eu percebo é que, assim, muitos desses profissionais de alta liderança, eles encaram essa obrigação da mudança, porque virou uma obrigação, né? Se você ficar parado, você fica para trás, você perde emprego, você perde o cargo, né? Você fica realmente... Você sofre realmente esse desgaste. Então, muita gente que vinha de uma realidade onde, puta, a hora que eu chego no topo, eu tô bem, né? Eu que vou mandar, eu não preciso mais, os outros que vão trabalhar por mim, enfim, tem uma visão mais antiga da coisa. Eu sinto que muitos desses caras têm um sentimento de perda. Posso fazer um parênteses? Claro. Eu tenho um amigo que é C-level de uma das maiores agências de comunicação do Brasil, multinacional inclusive, que falou assim pra mim uma vez: cara, eu trabalhei minha vida inteira com uma referência, né, de onde eu queria chegar pra ganhar quanto, pra fazer o quê, e aí quando eu chego, a regra mudou. É isso. É exatamente esse sentimento, entendeu? Porra, na minha vez, Léo. Exato. Exatamente, na minha Entendeu? vez. Na minha vez eu não posso mais ter uma sala gigantesca, entendeu? Eu tenho que sentar com os outros. Pô, na minha vez agora eu não posso me dar o luxo de, entendeu? De fazer isso e aquilo, e agora eu tenho que me reinventar. Que caramba, cara. Que agora eu tenho que... Agora que eu cheguei no topo, eu tenho que aprender tudo de novo. Então, existe um sentimento de perda, entendeu? Putz, agora que eu cheguei numa situação confortável, o mercado tá tudo menos confortável, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Então, existe um sentimento de perda e isso gera esses 5 estágios do luto. O primeiro estágio é a negação. O segundo é a raiva, né? Por isso que eu já escrevi um artigo há muito tempo atrás que eu falava, fiquem logo com raiva, né? Passem logo pro segundo estágio. Então, isso é natural, esse sentimento é natural. É importante que as pessoas entendam disso para elas saberem fazer essa leitura, de entender o que eles estão gerando de resistência, porque isso vai atrapalhar com que essas pessoas evoluam, né? Essa não aceitação Sim. vai atrapalhar essa evolução. Você tinha perguntado da indústria de comunicação. Eu acho que assim, se a gente for falar de cargos ou indústrias, o impacto vai ser brutal em todas elas. O que não significa que as pessoas vão perder emprego, ou vai acabar, ou vai morrer. Isso é muito subjetivo. Acho que essa análise ela precisa ser feita muito olhando de quem a gente está falando, né? É do CEO ou é do cara júnior, e cada uma dessas frentes acho que tem análise. Viés, né? Tem análises específicas. Quando eu falo com autoridades, cara, aí não tem o que falar, cara. A gente vai perder muitos empregos, né? Quando você olha para um país como o Brasil, a gente vai perder muitos empregos, e essas tecnologias elas têm uma capacidade muito grande de fazer perda e de fazer geração de empregos e fazer perda e geração de PIB. Então, para mim é muito óbvio que o Brasil, enquanto Estado, enquanto nação, precisa investir loucamente nessa história, né? Com atenção, com carinho, com grana, com esforços, com tudo, né? Agora, o resto é muito caso a caso, entendeu? Do tipo, quero pegar o cara que é CEO de uma empresa. Aí a gente tem que analisar muito caso a caso. Eu já recebo na prática, né, falando de coisas bem dia a dia, clientes falando assim, puxa vida, mas será que já não dá pra gente deixar de usar aquela produtora X para fazer o shooting das fotos das redes sociais da marca com produto ambientado, e não dá para fazer já com AI? Não dá. Vocês não podem tentar fazer um teste para ver se já fica num nível de qualidade bom? Daí de repente você vê Sora, né? E o impacto da indústria de filmes e de produções em vídeo é um absurdo, né? Assim, o que a gente sabe, dá para melhorar muito o que é feito hoje. Nós estamos falando de melhorar no sentido de ou entregar com mais qualidade, ou entregar mais barato, ou entregar mais rápido. Nem tudo ainda está no nível de qualidade que a gente precisa, né?
E isso varia muito de quem você está falando. Uhum. Vou dar um exemplo para você. Vamos fazer um logotipo? Você tá comparando esse logotipo feito pela IA hoje com o cara que faz um logotipo em casa e o cara tem uma pet shop em Santo Amaro? Ou você está comparando com a Coca-Cola que vai remodelar o logo dela? Uhum. Né? Ou o Itaú? Né? Então, tudo isso é subjetivo, mas então, o que a gente sabe é a tecnologia vai melhorar muito para todo mundo. Em que estágio está hoje, o quanto consegue ajudar, é uma coisa. Pra quem, né? Para quem e tudo mais. O que eu acho que é que a indústria de comunicação faz de errado? Ela mesmo, para se autopromover, ela mente para o mercado. Né? Então, saiu lá a propaganda da Coca-Cola feita em IA. Aí vai lá e quer ganhar prêmio, fala, chama atenção, olha, feito em IA, não sei o quê. Você vai analisar da propaganda o que foi feito de IA, cara, assim, eu diria que é 1% e é a parte mais besta. Todas as outras cenas, cara, os caras usaram GRU, usaram drone, usaram atores, usaram computação gráfica, edição, tudo igual. Uhum. Né? Mas aí tem um pedacinho ali que eles usaram para fazer umas firulas que eles usaram IA. O que isso vira? Coca-Cola fez um comercial em IA. Sim. E aí o que acontece? Inscreve em X categorias de prêmios de inovação. Exatamente, entendeu? E aí o que acontece com o teu cliente? Ele fala assim, porra, por que você não está fazendo? No trade de comunicação, né, é divulgado em todas as matérias e daí as agências são cobradas por isso. Né? Então isso vira uma expectativa que talvez daqui 1 ano isso seja resolvido, mas ainda não é. Tem uma outra coisa, e isso pode ser resolvido talvez em 1 semana, tá? Porque as coisas estão mudando muito. É verdade. Mas hoje, o controle que você tem sobre IA ainda é muito limitado. Né? Assim, para fazer um post pro LinkedIn, fazer uma imagem, cara, já é maravilhoso. Eu vou fazendo uma imagem sobre a garrafa d'água e café. Faz uma imagem aí com uma mesa, com um executivo, uma executiva, tomando café e conversando. Beleza, ele vai fazer para você. Agora, quando você vai para um mercado profissional como o mercado de comunicação, o que acontece hoje num cliente? Ele fala assim, não gostei do cabelo do cara. Não gostei desse ângulo, essa foto, não sei o quê. E aí ele quer um nível de controle que Tantas subjetividades, né? Muitas vezes na IA não tem ainda, né? Às vezes tem, e vai dar um trabalho tão grande quanto de repente você contratar e fazer e bonitinho, mas em algumas situações ainda não tem. Né? Se você pegar, por exemplo, você falou do Sora, você olha, cara, e parece magia. Mas quando você olha pela segunda vez e pela terceira vez, você começa a falar assim, puta, cara, aquela menina ali tá flutuando. Putz, essa menina aqui tá com 8 dedos. Putz, tem um negócio de mão, né, que não resolve bem, mão de 6 dedos, movimento. Depois eu explico o porquê. Você sabe por quê ou não? Não sei. Eu já te explico. Então você começa a olhar e fala assim, puta, legal, maravilhoso, mas se isso fosse uma produção publicitária, muito provavelmente o cliente já tá apontando essas coisas todas e fala assim, arruma. E você vai falar, cara, como é que eu arrumo isso no Sora? Talvez não dê. Hoje melhor fazer com humano, então. Né? Então, assim... Depende do nível de... Sim. Então, assim, talvez isso aqui em 1 semana seja resolvido. Mas ainda é complicado. Né? Por exemplo, o lance da mão que eu falei, você já tem algumas ferramentas de IA que já foram treinadas para resolver isso. Então você pode fazer a foto numa ferramenta, né? Sei lá, num Midjourney da vida, num DALL-E da vida, depois você vai lá e você tem lá uma outra ferramenta de IA que você fala, arrume as mãos. E ele arruma as mãos, né? O lance da mão para IA é o seguinte, quando você faz rosto, o nosso rosto, por mais que o ângulo mude, a proporção é sempre a mesma. A distância dos olhos, do nariz, a posição, o ângulo é muito parecido. Então é difícil dele errar. A mão, cara, quantas posições e ângulos tem? Então assim, se eu tô fazendo isso para você, assim, ó, quantos dedos tem aqui? Você sabe que tem 5, mas você não tá vendo 5, né? Ou assim, tipo, né? Depende do ângulo, você não... Então a IA, ela não consegue entender a mão direito, né? Olhos é muito parecido também, que o olho, às vezes, a menor diferença a gente sente. Então, às vezes, um negocinho, assim, o cara tá com a sobrancelha meio
um olhinho Não mais tá fechado, real, né? um olhinho mais fechado que o outro. Você percebe, por exemplo, que as IAs têm muita dificuldade de fazer rosto em ângulos esquisitos. Por exemplo, a câmera tá me olhando lá, né? Se eu for olhar um quadro aqui, ó, esse ângulo que a câmera tá pegando de mim, provavelmente Já vai ficar estranho. a IA erraria. Porque ela não está acostumada a receber muitos inputs no treinamento desse tipo de ângulo de visão de rosto, né? Então, você tem essas questões todas. Isso vai ser resolvido aos poucos? Vai. Algumas coisas nunca serão, algumas serão resolvidas, mas a verdade é que para o nível de qualidade que uma indústria profissional de comunicação hoje, de publicidade, precisa, uma boa parte a IA não entrega ainda. Tem coisas que você consegue fazer e melhorar depois no tradicional, tem coisas que você depois melhorar no tradicional sai mais caro. Existem segmentos e subsegmentos dentro da indústria que se afetam mais do que outros, né? Então, como quando fala assim, assinatura de bancos de imagem, direito de uso de certos, né, de atores e tudo mais, né? Mas são discussões que até precisam ser regulamentadas, né, de certa forma, né? Mas eu fico, por exemplo, você pega um estoque fotos da vida, né? Esses caras já têm bancos com IA, né? Então, talvez eles consigam achar um segmento onde faça sentido eu assinar um banco desses para não ter que ficar criando coisas, já venham coisas já com algum tipo de curadoria, algum tipo de facilidade, né? Então pode ser que exista um modelo para eles. Acho que eu vi alguma coisa de Shutterstock fazendo parceria com algumas dessas IAs generativas para isso mesmo. Né? Então pode ter, seja por uma questão de entregar com mais resolução ou mais rapidez, ou de repente ter coisas prontas com uma certa curadoria, porque existe um trabalho ainda, né? Por mais que seja diferente. Então, talvez para esses caras tenham um mercado interessante. Mas se a gente analisar o mercado antigo deles, morreu. Sim. Né? Você pagar a assinatura de um banco para ter um banco de imagens não faz mais sentido. E que algumas você tem que pagar um extra, né? Porque é de um fotógrafo ou de um artista específico, né? Que tem royalty e tudo mais, né? E fica mais complexo ainda, né? E aí são lugares que eu acho que que vão ter disrupção mesmo, né? Cava, antes de virar, né, porque eu não quero só falar de IA generativas, a gente fica, né, tem tantas outras coisas legais para falar, mas finalizando esse tema, nesse Big Bang, né, de IA generativa, né, desde que surgiu o GPT-3, né, público, a gente vê agora, tipo, o GPT-4 versus o Gemini 1.5 Pro ou Ultra que lançou recentemente, Claude 3 que lançou há 1-2 semanas atrás. Como que você vê essa corrida, né, dessas plataformas se comparando entre si? O que você acha que vai acontecer no futuro? Você acha que vai ter uma que vai vencer ou a gente vai trabalhar com múltiplas? Eu espero que nenhuma vença. Eu espero que a gente tenha concorrência. Se a gente olhar o histórico disso não é bom, né? Sei lá, redes sociais ou busca ou... Enfim, o histórico não é bom. A gente tem geralmente 1 ou 2 players que acabam dominando e isso gera muito pouca concorrência que pra gente é muito ruim. Então eu espero que não tenha isso. O que a gente vê hoje é que assim, é difícil dizer qual que é a melhor. Primeiro que você vai falar assim, não, este aqui é melhor para este, sei lá, o logotipo Gemini faz melhor do que o ideograma. O ideograma faz melhor a imagem realista do que o DALL-E, né? E isso na semana que vem já muda. Então eu tô adorando essa história. Eu acho que para executivos em geral, assim, cara, não se prende nisso. Vai em qualquer um e começa a usar. Naturalmente você vai começar a descobrir limitações e tudo, aí você pode ir para outros ou não. Eu acho que algumas das limitações, muito em breve, em nenhum deles vai ser... Vou dar um exemplo. Uma das limitações hoje são os tokens, né? Token é a menor unidade de medida desses caras. Imagina que o token é uma palavra, né? Então, imagina que eu vou pegar um PDF ou um livro que tem 1 milhão de palavras e vou colocar lá no chat GPT e falar, olha, faça um resumo disso. Ele não vai conseguir, porque tem mais tokens do que ele está habilitado a absorver. Então, os tokens hoje é uma limitação que você tem alguns... o Cloud, historicamente, sempre teve aceitou muito mais tokens do que o ChatGPT, aí o Gemini aceita mais, enfim. Mas em algum momento, vai chegar num nível que todos eles terão uma quantidade de tokens e isso vai deixar de ser um diferencial. Sim. Né?
Imagem realista, a mesma coisa. Vai chegar um momento que todos eles vão fazer imagens realistas muito bem. Aí você pode até falar, eu prefiro esse ou aquele. Não vai mudar, né? Aí você começa a ter outras questões também, que é o serviço. Qual que te entrega um serviço mais rápido? Qual que de repente te entrega um serviço com mais opções, né? Aí você começa a ter outras questões. Mas eu espero que nenhum vença, para que a gente tenha uma concorrência saudável, entendeu? E o desafio é que, como todos dependem de grandes modelos, né, de dados, né, é difícil acreditar que vai ter muitas plataformas num médio prazo. Não, porque a gente tem... Primeiro, a gente está numa transição agora que uma coisa é você ter muitos dados de texto. Agora nós estamos indo para uma nova realidade onde essas plataformas todas estão começando a ser treinadas em multimodal, né? Uma coisa é ser multimodal do tipo, eu te entrego imagem, eu te entrego vídeo, eu te entrego som e eu te entrego texto, mas tudo isso foi treinado com texto. Uhum. Né? Então, por exemplo, o ChatGPT hoje, se você falar para ele assim, cria uma imagem de um copo com uma garrafa d'água, ele vai criar. Aí você fala assim, ficou perfeito, eu só quero agora que tire a tampinha. E aí você fala assim, tira a tampinha dessa imagem. O que ele vai fazer? Ele vai analisar a imagem, ele vai transformar isso num novo... O que tem essa imagem? Essa imagem tem uma garrafa, uma tampinha, não sei o quê. E agora ele vai fazer uma nova imagem sem aquela tampinha. Ou seja, ele não consegue modificar aquela imagem, só tirar a tampinha. Ele vai gerar outra. Ele vai gerar outra que não tem nada a ver. Porque ele não consegue ler aquela imagem, né, como parte do... Então, essa é uma transição. Outra transição em algum momento, a gente vai bater num limite de, por exemplo, texto, a gente já está próximo do limite. Uhum. Quanto mais texto a gente consegue colocar? Sim. Vai chegar uma hora que você assim, todo conhecimento já está lá. Já coloquei todo o texto, né, da humanidade. Da humanidade que a gente tinha, de livro, de internet, de Reddit, de etc e tal. Então, o próximo passo será como é que eu faço ferramentas melhores com menos dados. Sejam eles sintéticos ou não. Então, eu acho que existe uma evolução aí que independe da questão de quantidade de dados. Uhum. Né? Que tem a ver com o tipo de dado. Né? Quer ver um exemplo? Você imagina agora, daqui 10 anos, a Apple com os dados que ela vai ter de um Apple Vision. Né? É diferente. Sim. Né? Com dados de para onde você está olhando, para onde você não está olhando. São novos tipos de dados que não tem nem cultura hoje de uso de determinados devices para capturar isso para algum uso depois, né? Sim. Imagina daqui 10 anos com muitos robôs, né? Esses caras capturando dado em todo lugar que eles estão andando. Então, a gente vai ter mais tipos de dados. Ao mesmo tempo, alguns desses tipos a gente vai bater numa limitação e as ferramentas vão ter que saber lidar com isso. Seja por custo ou por limite de não ter mais, né? Não, e o curioso é quantos dados capturados, né, a gente tem ainda com a internet das coisas e tudo mais, e como a IA vai gerar essas correlações todas, né, para gerar inteligência, preditividade, seja lá o que for, né? Cava, fora a IA generativa, né, que outros tipos, né, de IA você está vendo acontecendo de forma silenciosa e que a gente vai ver, ou que não está vendo o impacto que já está gerando? Cara, tem muita coisa muito profunda sendo feita, tá? E que às vezes tem até uma parte de generativa como uma maneira de você se comunicar com essa IA, mas o grande poder da IA é entender padrões, né? E trabalhar com essas possibilidades. Então você tem coisas, por exemplo, na área de medicina, de IAs que estão criando o enovelamento, o folding de proteínas, né? A proteína é um treco muito complicado porque a estrutura 3D dela muda o tipo de uso e tudo. A maneira como outras moléculas se interagem é um negócio super complexo. E é um negócio que era, por exemplo, numa fase de produção de novos medicamentos, é uma fase muito demorada, muito complicada. Hoje você consegue não só fazer o desenho 3D dessas moléculas, como criar outras, criar proteínas que não existem, criar anticorpos que não existem,
fazer simulações de como isso vai reagir, para ver qual é o tipo de medicamento que de repente pode fazer mais sentido, ser mais efetivo, ser mais comercialmente mais viável. Então você começa a ter o destravamento aí de caminhos, e que é uma coisa maluca. Não só, eu estou falando de medicina, mas eu vou te dar um exemplo. Você tem hoje ferramentas que conseguem criar materiais novos, né? E ele consegue criar uma quantidade de material absurda, e ele consegue também fazer análise assim, puta, mas quais desses são materiais estáveis, né? E aí você tem ferramentas que conseguiram descobrir materiais novos que são equivalentes. Se a gente olhar para os últimos 800 anos da evolução de materiais que a gente criou, um tipo de aço, um outro tipo de metal, não sei o quê, é equivalente a 800 anos de história do ser humano, né? E aí agora obviamente que você tem que testar, ver o que vai, né, o que você pode usar, mas se a gente for pensar em material, cara, onde que a gente usa material? Em que indústria? Em todas. É medicina, é construção, Têxtil. agro. Sim. Tudo que você pode imaginar, né? Fala assim, pô, eu posso fazer um material para absorver melhor a luz do sol, a energia do sol, para fazer um negócio de energia solar mais efetivo. Ou eu posso fazer uma roupa mais inteligente. Ou eu posso fazer... Cara, É infinito. é infinito, entendeu? Não tem uma indústria, né? Alimento, puta, tem. Tanto na embalagem, quanto, né, no alimento, quanto no agro para de alguma maneira, preparar aquilo. Então, é infinito, cara. E o legal é que não é só que ele gera por IA a fórmula, ou seja lá o que for, né? Ele simula também antes de você ter que produzir, né? É isso. Ele consegue... Isso que é legal, Ele né? consegue fazer simulação, por exemplo, no caso do material, de assim, quais desses materiais que eu criei ou que eu descobri que são materiais estáveis, né? Que são... Sim. E aí você consegue aí trabalhar no desenvolvimento daquele material para aí sim fazer os testes reais. Então, esse passo tem muita iniciativa interessante de saúde, de outras coisas. O que a gente está conseguindo fazer agora, humanidade? Começando a criar laboratórios automatizados, porque eu crio uma proteína, aí eu preciso produzir para testar. Eu crio um material novo, assim, puta, legal, você criou no virtual, mas a gente precisa criar esse material de verdade agora para testá-lo, para ver se funciona, enfim. Então, a gente começa a ver no mundo agora alguns laboratórios automatizados. Caramba. Com robôs, braços que podem ser no futuro humanoides, que vão automatizar esse tipo de coisa, entendeu? Então, em determinado momento, a gente pode ter N indústrias criando novos materiais, novos produtos e tudo mais, com zero interferência humana. Talvez. Cara, é possível. Isso já está acontecendo, mas a gente sempre vai precisar do humano para fazer curadoria, para fazer ligação do Leco-CRE. Entendeu? Assim espero. Isso não quer dizer que a gente garanta os empregos. Sim, né? Sim. Você ter um ser humano em vez de 10 já muda muita coisa. Mas a gente ainda precisa dos humanos para ver o que faz sentido ou não, entendeu? Cara, você vê, sei lá, um exemplo bem bobo. Você já deve visto essa foto que o cara pediu para fazer salmão no rio. E aí fez um rio lindo e fez uns pedaços de salmão de tipo que você come em restaurante japonês, sabe? Sushi, sashimi. O sashimi, assim, no rio, assim. Entendeu? Porque a máquina não entende esse contexto. Sim, né? Sim. Obviamente, com mais treinamento, mas ela não sabe. Hoje, né? Ela não sabe. Então, o humano, ele não será substituído. O que não quer dizer que os empregos serão salvos. Sim. Existe uma adaptação, uma mudança e remete à tua grande preocupação na primeira parte da nossa conversa de como que é a nova capacitação dos profissionais, né? E como eles são educados para se adaptar nesse universo, né? É isso. O Cava, você sempre esteve muito envolvido, né, com o movimento maker, né? Como que você estava falando tudo isso, né, dos laboratórios, os algoritmos criando novos materiais, produzindo. Onde que você vê, por exemplo, uma tecnologia de impressão 3D conectado com IA? Vamos lá. Eu acho que vale, o que eu vou falar acho que vale para IA, vale para impressão 3D. O que eu vejo muito nas empresas e que é muito importante. A primeira visão dessas tecnologias todas é como é que eu faço o que eu faço hoje mais barato, mais rápido ou melhor.
tanto impressão 3D quanto inteligência artificial consegue atuar nessas três frentes, né? Então você tem muitos exemplos de inteligência artificial de impressão 3D, onde você consegue agilizar o teu processo. Sei lá, por exemplo, protótipo demorava não sei quanto, agora com impressão 3D e com IA demora muito menos. Eficiência. Eficiência. Você consegue fazer mais barato, né? Putz, isso aqui custava tanto e agora com impressão 3D está custando mais barato. Então você consegue fazer mais rápido, melhor, e você consegue. Isso é fundamental, tá? As empresas precisam fazer isso, cortar custo é importante, ser enxuto, assim, isso é fundamental. O que eu gostaria muito que as empresas olhassem? Pô, tá legal, dá para fazer isso, mas o que estas tecnologias me permitem fazer coisas que eu não podia fazer antes? Olha, se a gente for Tipos de estrutura, por exemplo. Eu já vou te dar alguns exemplos, mas o que eu acho fantástico se eu perguntar para você quais as empresas mais inovadoras do mundo, muito provavelmente você vai citar empresas cujos produtos ou serviços você acha que são inovadores, mas que talvez você não perceba, esses caras precisarem inovar na fábrica. Uhum. Ou na produção. Ok. Né? A Apple, a Tesla, a SpaceX, esses caras precisaram inovar na fábrica, né? Se eu tô falando para você que com inteligência artificial e com impressão 3D, eu estou destravando isso para qualquer pessoa, qualquer empresa. Criar sua própria produção inteligente. Então você pode criar coisas novas que não eram factíveis antes, né? Então, por exemplo, impressão 3D. Você consegue não só fazer mais barato, ou melhor, ou mais rápido algumas iniciativas, né? Você pode fazer protótipos, você pode fazer moldes, você pode fazer ferramentas, mas você também pode fazer produtos finais. E o fato da impressão 3D, ela conseguir fazer um formato que não é factível num método tradicional de produção, permite que eu faça coisas que antes não eram factíveis. Uhum. Então você tem, por exemplo, empresa que faz avião e que já... Você tem avião que já sai com mais de 1000 peças impressas hoje, não é futuro. Algumas dessas peças são banais, é uma peça de plástico que não tem nada demais, mas que ele está fazendo isso por algum benefício que ele tem, do tipo, não preciso ter um molde, ou posso modificar isso várias vezes, ou algum outro motivo. Tempo, né? Ou tempo. Uhum. Mas você tem, de repente, palheta da turbina do avião que ele consegue fazer com a mesma resistência mecânica, mas com, sei lá, 95% menos peso. Porque o formato, através da impressão 3D, ele consegue fazer isso. E você muda até a cadeia de supply chain, né? Muda. Dependendo, né? Porque você pode incorporar coisas, dependendo se for core do seu business e que tem muito volume e escala, para colocar dentro do seu próprio negócio essa produção, né? Você muda a cadeia de suprimento, você muda um monte de coisas, né? E isso permite também que você modifique esses produtos com uma agilidade muito melhor, Uhum. né? Eu brinco dizendo que a gente vai poder fazer atualização em hardware da mesma maneira que a gente faz em software. E isso permite também que você faça coisas que são personalizadas ou por pessoa ou por região. Eu poderia ter, por exemplo, um carro cujo modelo dele, ou amortecedor, ou algum... ele é diferente do que eu vendo no Brasil do que eu vendo na Europa. Você pode ter, falando do exemplo de carro e avião, né, que criam seus projetos, mas montam a partir de muitos fornecedores externos, né? Você pode ter um volume considerável de fornecedores de determinados componentes que pode ser internalizado numa produção interna, né? Sim. Muito louco isso. Muda tudo, cara. Muda, quando você começa a entrar melhor nas possibilidades, impressão 3D é tão rico quanto inteligência artificial. Sim. Por isso que você falou, né? Cada tecnologia que a gente fala de forma isolada, combinada exponencialmente, tudo tem muito impacto, né? Tem impacto tremendo. E isso, quando a gente olha para a impressão 3D também, nós vamos poder produzir numa escala que hoje não é factível. Porque o que acontece? Se você falar para mim assim, eu criei um produto e eu quero fazer uma peça, a impressão 3D já resolve. Fala assim, não, eu vou vender 3 milhões de peças. Você vai fazer com algum processo de produção hoje e que ele vai ter um custo marginal para você. Sei lá, vou fazer injeção de plástico.
Putz, você vai gastar 100 mil, 200 mil no molde. Putz, cara, mas divide por 3 milhões, isso não vai fazer diferença para você. Mas se você falar para mim, putz, eu quero vender 3 mil peças... É impeditivo. Dependendo do valor agregado que tem sua peça, esse custo de molde, de produção e de distribuição e armazenamento, ele se torna impeditivo. Uhum. A partir do momento que a impressão 3D viabiliza essa média escala, ela permite que qualquer um possa criar novos produtos. Não só quem vai vender milhões de peças. Isso em si destrava a inovação como nunca antes. Microproduções, né? A gente falava no começo da era digital, né, nos 90, 80, sei lá, em software, nossa, você consegue replicar com custo marginal zero, né? Óbvio que não é igual, mas é similar essa mudança, né? É similar. Você consegue ter microproduções destravadas porque não tem mais fator limitante produtivo, né? É similar. A gente pode fazer um paralelo com o YouTube, Uhum. né? E aí no YouTube você vai ter um Portas dos Fundos, você vai ter um Whindersson Nunes, você vai ter um Luva de Pedreiro, você vai ter... Entendeu? Mas assim, como é que esses caras todos surgiram? Porque eles não precisavam vender milhões, porque o custo deles era zero. Né? O Porta dos Fundos não era. Não, tudo bem, mas é outra... Você tem categorias nessa história. E a plataforma e a distribuição permitiu que, né, qualquer um possa estourar, né? É isso. E ela democratiza o que antes era detento por os grandes veículos, né? Então isso, a analogia são as grandes indústrias, né, que detêm poder de produção, só que agora democratiza, né? É isso. Qualquer barreira... E cara, isso eu tenho escrito em livro meu de 20 anos atrás. Qualquer barreira comercial, não é o termo correto, mas qualquer barreira comercial que você tenha, seja ela por grana, por legislação, por política, por poder financeiro, por tecnologia, isso vai cair. Né? Uma das melhores maneiras que eu gosto de descrever a internet é uma tecnologia que democratizou a inovação como nunca antes. Uhum. Essa mesma descrição pode ser dada à IA. Porque a IA, você fala assim, não, mas é o Google, o Facebook. Cara, mas a IA está na mão de um moleque de cueca em casa, de um adolescente que mora na Índia. A IA está e vai democratizar a inovação como nunca antes. A impressão 3D, a mesma coisa. Né? Então, acho que para as grandes empresas, tem gente que vai olhar isso como copo meio vazio, mas eu olharia o copo meio cheio, que é o que eu falei, cara. Assim como a inovação pode vir de qualquer lugar, cara, startup, quantas gente escutou isso e falou isso, né? Uhum. A inovação pode vir de fora, né? E os exemplos mais bobos lá, o táxi, a inovação não veio do mercado de táxi, né? A mesma coisa, mas significa também que você, na tua empresa, pode inovar em áreas que não é pré-concebido que você inove. Sim. E tudo, né, quando vem uma grande inovação, sempre existe aquele apocalipse ou pensamento inicial de que ela pode aniquilar uma indústria específica, né, igual, e aquela coisa muito banal, né, quando a TV surgiu, não matou o rádio, e por aí vai, né. Acho que é a mesma coisa com as novas tecnologias, né, depende de quem se adapta, né. Léo, tem muita gente perguntando se a profissão vai deixar de existir, né? Por causa do livro, eu tenho conversado muito com pais e com adolescentes. E aí é natural essa pergunta ser a mais comum, né? Vou fazer arquitetura, vai existir arquitetura? Eu vou ser programador, agora o carinha lá falou que não tem mais programação, enfim. Cara, é a frase mais comum. O que eu tenho falado para essas pessoas? Assim, vocês me encaram como um especialista disso. Vocês estão fazendo uma pergunta para um especialista. Tem duas maneiras de eu responder isso. Como se fosse um médico ou como se fosse uma cartomante. Né? Se vocês querem a cartomante falando, cara, eu posso falar qualquer coisa. Né? Vai matar, não vai matar. Sensacionalista, né? Eu posso falar o que eu quiser. Se for um médico, aí a analogia que eu faço, cara, eu sempre uso, né, o meu maior defeito, que é o meu único defeito, que é a barriga, né? Cara, quando eu chego num médico hoje, eu pergunto pra ele, escuta médico, doutor, eu vou infartar? Ele não tem como responder isso pra mim, mas ele olha pra mim e fala assim, cara, você tem não sei quantos anos, você é um gordo sedentário, o teu risco é alto. Mas ele não tá preocupado em falar se eu vou infartar ou não. Ele fala assim, como o seu risco é alto, o que nós vamos fazer para prevenir? Para reverter esse risco, né? Então a resposta é a mesma, olha, o teu risco é alto ou baixo? Né? A gente pode fazer essa análise, olha, putz, você tem essa profissão, você tá
há muito tempo sem se renovar. A gente pode fazer uma análise individual e as próprias pessoas podem fazer essa análise. O meu risco é mais alto ou mais baixo. Mas a verdadeira ação é essa, assim, como é que eu minimizo o meu risco? Eu vou aprender algo mais, eu vou me atualizar. E aí eu acho que é mais legal a gente ter essa maneira de pensar, porque ela é mais para cima do que para baixo, né? Senão cruza os braços e não faz nada. Se não tivesse viés, é né? uma das opções. Né? É uma das opções, entendeu? Vai pra caverna, vai pro bunker, né? E espera... É isso, entendeu? É uma das opções. Mas o que eu acho que é legal nessa história é que, assim, você deixa de ficar naquela coisa travada de vou morrer, não vou morrer, e passa a falar assim, puta, como é que eu melhoro? Sim, né? Sim. Como é que eu invisto no meu crescimento, na minha atualização, e que se eu fizer exercício e infartar, eu vou estar mais preparado para aquele infarto do que eu... Você entendeu? A probabilidade de poder sobreviver é um pouco maior, né? É isso. Então essa metáfora ela é boa por causa disso. Fala assim, cara, trabalha na tua evolução, porque se por acaso você perder o emprego, você estará melhor preparado ou para conseguir outro, ou se teu emprego não existir mais, você empreender. Sim. Ou você mudar de carreira. Entende? Então, eu acho que a gente está ficando muito travado nessa vou morrer, não vou morrer, enquanto na verdade a gente deveria assim, como é que eu evoluo, cara? Como é que eu aprendo? Como é que eu... Tantas possibilidades criativas quando você combina todas essas ideias inovadoras. Eu posso produzir alguma coisa, né, em pequena escala, eu posso criar uma ideia, enfim, tem N coisas, né? Cava, para quem não leu o seu livro, né, seu último, né, que é para as novas gerações, manual para as profissões que ainda não existem, se não me engano, tá lá em casa. E é uma pergunta que para mim assim, que vem cada vez mais presente. Tenho uma filha de 14 anos, vai fazer 15 esse ano, né? Quais seriam algumas dicas que você dá para pais de crianças e adolescentes hoje em relação a como educar o uso da tecnologia e IA no dia a dia para prepará-las? Legal. Dica número 1, leia meu livro. Cara, acho que tem muita coisa aí, assim. Acho que tem uma questão de se preocupar com habilidades, né? No livro eu falo sobre empreendedorismo, falo sobre criatividade, que é uma coisa que muita gente acha que eu tenho, não tem, mas é uma coisa que você pode trabalhar para melhorar. Falo também sobre uma discussão sobre escolha de carreira, que acho que é uma discussão que muitos de nós da nossa idade, quando tiver essa discussão... ou quando não, eu sou 2, 3 gerações mais jovem que você. Talvez, você tem razão. Mas enfim, mas mesmo você... eu imagino que quando você teve essa discussão, né, quando você tinha a idade de escolha de carreira, cara, mudou muito. Então é um cuidado que você tem que ter, de você não reproduzir aquela tua mentalidade antiga, porque a realidade mudou muito. Então acho que tem essa questão dessa discussão de escolha de carreira. E uma das dicas se a tua filha tem 14, você imagina que daqui 10 anos... talvez ela esteja entrando no mercado de trabalho, porque talvez ela esteja saindo da faculdade, né? Cara, já é difícil você imaginar o que vai ser daqui 10 anos. Agora imagina daqui 30, que ela vai estar no auge da carreira dela. Então, é entender que a carreira dela vai rolar em um momento onde o mundo estará não muito diferente, mas absurdamente diferente. A gente passou por internet, estamos passando agora por IA, ela passará por mais 1, 2, 3 ou 4 grandes revoluções, que a gente não sabe o que serão, né? Então no livro eu comento sobre isso também. Então acho que assim, tomar cuidado com os nossos preconceitos e nossos preconceitos, porque as coisas vão mudar muito. A questão das habilidades acho que passa a ser muito relevante, porque quais as habilidades que você acredita que serão boas para ela, independente da profissão que ela escolher e independente das mudanças que essas profissões vão trazer, né, vão acontecer ao longo dessas décadas. Então acho que o livro passa um pouquinho sobre tudo isso, mas é uma coisa que eu me solidarizo, cara, porque por mais que não tenha sido fácil para a gente, acho que nesse momento para esses jovens é muito mais complexo hoje. Sim. O mundo é mais complexo, a quantidade de profissões é muito maior. A gente tem profissões hoje, como por exemplo influencer, que é uma profissão hoje
até difícil de discutir, né? Tem muita gente que tem preconceito ou preconceito. Mas tá aí, né? É uma realidade, Tá né? aí, a gente não sabe por quanto tempo, mas Sim. tá aí. E você tem no Brasil mais influenciador do que engenheiro, né? Com certeza. Então não dá para você ignorar. Mas além disso, você tem o fantasma da IA. Então, esse momento de escolha de profissão é um momento talvez que seja o mais delicado da história, né? Sem É o momento dúvida. que a gente está. Então, acho que tem essas dicas, mas acho que o livro ele pode ajudar não a dizer as verdades, mas ajudar até como um framework para essa discussão acontecer, entendeu? Então, o que eu indico para você com a tua filha é isso, assim, leia e converse com ela em cada capítulo, né? Para entender medo, entender desejo, entender o que ela acredita, o que você acredita, colocar a tua opinião da tua história, putz, o que é a minha experiência com isso, como é que eu vejo. Conversar, né? E conversar, Trocar. entendeu? Ainda a primeira edição ainda existe para venda? Tem na Amazon, você encontra tanto o Kindle quanto o papel. Muito bom. Cava, aí não querendo fazer o apocalipse, ao mesmo tempo que a gente fala tudo isso, né? Existe o outro lado, né? Que vende muito conteúdo nos podcasts aqui, lá fora, né? Porque também, eu não sei se é um medo exagerado, mas também tem um fundinho lá que é aquela sensação de que pode dar ruim, sabe? Né? O que te dá medo ou te dá receios em relação às tecnologias combinadas no médio prazo? Olha, o meu maior receio é que hoje a gente tem poucas pessoas no mundo decidindo para onde esse caminho está andando, né? Então, se a gente olhar hoje para o poder que essas grandes corporações têm, Zuckerberg, Musk, né, Google, enfim, é muito pouca gente com um poder ilimitado em cima de como as coisas estão acontecendo. Isso tem a ver com o que as pessoas podem falar, o que elas podem ouvir. Isso tem a ver com mudanças de profissão, né? A gente falou agora de influenciador. Cara, esses caras hoje estão na mão de 2 pessoas. É verdade, em cima Né? de Meta e Google. Estão na mão de 2 pessoas, 3, entendeu? e 3 TikTok. agora, o TikTok, entendeu? Mas assim, e que pode mudar do dia para noite, Então você imagina para um país como o Brasil, que se preocupa, por exemplo, como uma montadora vai mandar a gente embora e vai fechar, você imagina que amanhã uma dessas pessoas pode colocar 10 milhões de brasileiros... 20, eu acho, que é o que medem com... mas que seja uma empresa, Sim, né? Pode colocar 10 milhões de brasileiros na rua. Exato. Você imagina o tamanho do impacto disso, né? Então o meu medo continua sendo o mesmo. Porque quando a gente olha para IA, ainda que eu acredite que vai ter muita força em IA, em open source e tudo mais, ainda assim, a gente vai ter, sei lá, 4 ou 5 pessoas no mundo tendo um poder muito grande em relação a isso. Esse é meu maior medo, né? E em algum momento, você acha que, ou já é um momento, na verdade, eu acho, né? É que regulamentação tem que entrar em jogo, mas quando a gente fala em inovação, a gente fala, putz, mas regulamentação sempre é mais atrasada do que a velocidade da inovação. E outra coisa, será que tem risco, eu sei que não no curto, mas no médio, longo prazo, de ser tarde para regulamentar, porque a gente pode perder o controle? Cara, acho que tem risco de todo jeito. O que eu acho é que a gente precisa olhar para os 2 caminhos de maneira simultânea. Como é que eu minimizo os possíveis problemas que essas tecnologias vão trazer e estão trazendo, e como é que eu acelero os benefícios. Se eu olho só para um, eu mato o outro. Se eu criar legislação hoje para evitar todos os problemas que a IA pode trazer, eu vou matar a inovação. Sim. Né? Vou matar a concorrência, vou matar a inovação. Isso é ruim, inclusive comercialmente falando, inclusive na qualidade de vida das pessoas, enfim. E todo o lado positivo que ela traz, principalmente. Né? E eu mato o lado positivo, entendeu? Então, se eu olho só para o lado positivo, eu vou fomentar e acelerar o lado negativo. Também. Porque, cara, se eu botar combustível nessa história... Vem o positivo e o negativo junto. Sem nenhuma trava, só o fato, a aceleração em si já é suficiente para trazer mais problemas. Porque quando se a gente olhar para as tecnologias de antigamente, como elas tinham uma evolução
menos rápida em relação à nossa vida humana, os problemas iam surgindo, a gente ia resolvendo, aquele gap que a gente tinha de entendimento, de legislação, etc. Não era Dava tempo. Dava tempo, né? Não era um impacto tão grande e tão curto tempo. Então, eu acho que a solução é, e isso vale para o Brasil, vale para a Europa, vale para o mundo, a gente precisa ter uma discussão muito séria a respeito, criar sim regras, criar sim legislações, mas a gente tem que estar olhando para esses dois cenários, essas duas frentes de maneira simultânea. Né? E o que a gente vê não é isso, a gente vê pouca discussão, e quando existe discussão, geralmente é só do lado negativo. Não, e quem tem capacidade, né, para estar, né, num comitê, num grupo que possa regulamentar isso, né? A gente não vê, a gente vê hoje isso no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil. Congressistas, assim, judiciário, legislativo, executivo. Hoje mesmo tem uma amiga minha que é advogada, estava me comentando um caso dela, e que você olha e fala assim, putz, esse juiz não entendeu a internet, né? Lá atrás, né? Então assim, você tem hoje gente no mundo inteiro, no judiciário, executivo, legislativo, que não entendeu o computador, tem gente que não entendeu a internet, tem gente que não entendeu o mobile, tem gente que não entendeu redes sociais, inteligência artificial quase ninguém entendeu. Para piorar, a própria redes sociais piorou muito esse cenário. Então você vê muitos, lá nos Estados Unidos agora, eu vi há pouco tempo os congressistas receberam lá o Zuckerberg, e o que você via era muito mais uma tentativa desses caras estarem criando um videozinho pro TikTok para brilhar, né? Que quis lacrar, mais do que realmente dar uma multa ou criar uma legislação ou criar regras para evitar problemas, entendeu? Então isso vira uma coisa maluca e complicada de lidar. Mas cara, a gente tem que fazer com que esses caras consigam entender a realidade, entender o que tem muita gente legal também. Tem que fazer, tem que criar esses comitês, porque você não vai tirar quem tá no judiciário, no legislativo e colocar experts, né? Mas você tem que criar comitês de pessoas capacitadas que possam auxiliar no processo, né? E cara, tem muita gente legal. Essa questão tem que fazer esse pessoal entender. Outro dia, é uma piada, mas é uma verdade. Outro dia eu estava numa empresa média e o fundador, CEO, nem era tão idoso ou velho assim. Quando estavam falando de IA lá, tem que falar com o pessoal da informática lá. Ferrou. Na palavra você já vê que o cara tá... Na semântica, o cara parou nos anos 80. No disquete de flop de 5/4, sabe? O cara não foi nem pro CPD ainda, né? Tipo, o cara tá na informática. Microinformática. Exato. Ô Cava, o que você achou do Apple Vision Pro como talvez uma prova de conceito do que AR, VR pode ser pela frente, né? E aí isso traz, né, lembranças de metaverso e tudo mais, tecnologias mais imersivas. O que você achou? Cara, achei maravilhoso. Você testou? Testei menos do que eu gostaria, mas testei, achei maravilhoso. Eu acho que muitas das análises são análises que são bestas. Tipo, você deveria comprar um Apple Vision. Amigo... Ou é pesado aqui, assim, né? Amigo... custa 40 pau. Você não tem essa grana, então essa discussão não existe, entendeu? Você deveria comprar, entendeu? Então ele não é, no momento atual, ele não é feito para a maioria das pessoas, né? Mas eu vejo ele muito mais como uma maneira da gente experimentar o futuro. Prova de conceito, né? A gente está experimentando o futuro, né? Aí você fala assim, pô, mas aí vale a pena vender, não sei o que, puta, aí é para cada um. Mas a gente sabe que se essa história der certo e a Apple tem uma força muito grande para fazer o que a gente tem que imaginar nessa análise não é o Apple Vision Pro 1, é o Apple Vision Pro 10. Né? E aí essa coisa de, ele é grande, ele não tem isso, não tem aquilo. Cara, eu lembro quando o iPhone foi lançado, ele era uma porcaria. Quando você comparava a caixa do iPhone com a caixa do Nokia N95, né, o iPhone não tem Bluetooth, não tem 3G, acho que não tinha câmera na frente. E não tinha App Store ainda, era só aplicativo nativo. Exatamente, então quando você comparava na caixa, né, na descrição da caixa, o iPhone ele era uma porcaria. Era uma prova de conceito de um tipo de interface touch
né? E o que ele tinha de mais valioso, que era justamente isso, a usabilidade, UI, né? é o que você vê da diferença do Apple Vision Pro para a solução da Meta, Uhum. né? Então, eu concordo que para jogo a solução da Meta é melhor, mas nós estamos comparando maçã com banana, ainda que os dois sejam óculos que a gente possa chamar de óculos VR, entendeu? Então, muito legal essa sua análise, que você está falando muito mais sobre você está transpondo a experiência de uma usabilidade que, se você pensar N gerações para frente, ela é muito mais inovadora do que você vê use cases atuais de gaming e tudo mais, né? É igual você olhar lá para trás e falar, tá, então quando o iPhone 1 lançou, putz, o BlackBerry para mandar e-mail era muito melhor, tá, mas não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. E você... Não precisa ir longe, cara. O óculos eu tava falando do óculos VR da Meta, mas você tem o óculos da Meta com a Ray-Ban. Ah, sim, certo. Pessoas que estão usando aquele óculos já deixaram de usar um pouquinho o celular. Né? Ele já tira um pouquinho... Uhum. Então você tem algumas mudanças aí que é difícil da gente analisar nas características da caixa, entendeu? É verdade. É mais complicado. Sabe o que eu tava pensando nesse negócio do óculos Meta Ray-Ban, né? Como que fica a LGPD, né? Se eu tô usando aquele óculos e tô filmando todo mundo sem ninguém saber, né? Então, mas algumas coisas você já tem hoje, né? Eu já posso pegar o celular e sair filmando todo mundo. Esse problema já existe. O que eles fazem hoje é tentar impedir que a luz fique apagada, né? Ah, tá. Para as pessoas saberem que tá Certo. filmando. Mas isso dá para burlar também, tem uma maneira de burlar. Fitinha lá. Não, se eu botar a fitinha não rola. Tem um outro truque. Porque ele entende que tá a fita lá e ele avisa que tem a fita. E ele não funciona. Mas ainda assim, eu acho que é natural que a gente tenha algumas preocupações em relação a essas coisas e que não, e que não são um problema hoje. Mas assim, as pessoas que eu conheço muita gente que tem, né, o Apple Vision Pro, e que estão usando muito, elas já sentem falta quando não estão usando. Então já estão achando... Isso é um negócio intangível que não dá para você explicar. Então estão achando use cases específicos que fazem diferença. Que não é só a curiosidade da novidade. Olha, a melhor maneira de explicar isso é: se eu tirar seu celular, você não se sente pelado? Pô, Você não se sente incompleto? perdi minha carteira outro dia desse, achei de volta. Tava num restaurante. Perdi minha carteira. Tá tudo digital, CNH, cartão no Apple Pay, né? E as pessoas com Apple Vision estão com a mesma sensação. Como explicar isso? É a mesma coisa que você explicar. Como é que você explica uma pessoa que nunca teve celular na vida, que quando você perde o celular, você se sente incompleto? Uhum. Essa pessoa não entende isso. Ela vai ter uma visão negativa dessa Você se sente afirmação. desconectado do mundo, né? Ela vai ter uma visão negativa. Assim, como assim completo? Não faz sentido isso. Hoje todo mundo entende isso com o celular. Sim. Meus amigos que têm Apple Vision estão usando ele muito tempo. Quando tiram, sente que é essa mesma sensação. Então, quer dizer, é uma amostragem pequena, mas já é uma prova, né, do que gerações pra frente vai acontecer, É isso. né? Com óculos mais acessíveis em todos os aspectos. Mais leves, mais baratos, mais evoluídos. O Cava, a gente tá num momento, né, de muitos eventos acontecendo, grandes festivais de inovação, muitos deles que perderam o propósito, não sei se é isso a forma de se falar. A gente acabou de sair do SXSW, daqui a pouco vem o Web Summit, né? Tem frequentado? Não. Eu fui pro Web Summit no Rio de Janeiro, mas é muito raro eu ir para esses eventos de... A não ser que seja como palestrante, né? E, enfim. Nem como palestrante, porque é muito raro eu fazer palestra gratuita, não tem dado tempo, e esses eventos não pagam, né? 100 exposição, 100 né? palestrantes, 200 palestrantes, eles não pagam. Então é muito raro ir para esses eventos. E o que você acha, assim, que ele se tornou? Você acha que, de fato, existe inovação no sentido de novidades que você vê nesses grandes eventos? Ou você acha que ele é muito mais eventos de juntar pessoas, network e tudo mais, e comerciais? Vamos lá, é arrogante demais eu dizer que eu não aprenderia nada nesses eventos. Às vezes você escuta uma frase que tem muito valor para você, né? É que nem livro, cara. Você lê o livro inteiro e fala assim, cara,
legal, não sei o quê, mas não me agregou muito. Mas tem uma frase ali que, cara, fez você refletir durante semanas. Valeu o livro, né? Então, não dá pra dizer que eu não aprenderia nada. Mas o que eu vejo em boa parte desses eventos, seja Cannes, seja South by South, seja Web Summit, é que eles são um apanhado de que se as pessoas estão acompanhando as coisas ao longo do ano, eles são um apanhado do velho, né? Então, para muita gente não faz sentido. Se você está em dia, está conseguindo acompanhar, não faz sentido no ponto de vista de conteúdo. Muita gente não consegue fazer isso, cara. O dia a dia do executivo é muito complicado. Então, para muita gente faz sentido para um evento desse. De repente o cara, puta, eu não estou conseguindo acompanhar as coisas. Então, um evento desse pode ser muito legal. Fora isso, putz, cara, você vai para Austin, ou você vai para Portugal, ou você vai para o Rio de Janeiro. Também é uma quebra um pouco de respiro. Sim. Você também tem networking, você também conhece pessoas novas. Então, esses eventos, eles não são só uma coisa. Tem que colocar a lente correta para, né, para analisar, né? Então eu acho que para muita gente é legal pra caramba. Para mim, assim, no meu corre, quando vou para um evento, eu procuro eventos um pouco diferentes, entendeu? E quais são os eventos que tem te chamado a atenção para você? Cara, hoje em algumas questões é difícil porque você tem muita coisa disponível, né? Mas, por exemplo, eu sempre gostei de SIGGRAPH, né? Faz muitos anos que eu não acompanho, mas eu lembro, cara, eu fui numa SIGGRAPH, sei lá, em 85 e vi TV 3D sem óculos, sabe? Caramba. Então você tem alguns eventos mais específicos que podem ser mais interessantes do ponto de vista tecnológico. Mais nichado, né? Mais nichado. Então você tem alguns específicos em uma tecnologia, sei lá, como impressão 3D. Então tem alguns mais nichados que podem ser interessantes. Mas aí, para os executivos, talvez não faça sentido esses eventos, sim, entendeu? Então, eu acho que assim, todo evento é legal, mas tem que entender para que você está indo. Para que você está indo, entendeu? Porque para muita gente, mesmo do ponto de vista de conteúdo, um South by South faz uma baita diferença, entendeu? Sim. Não, e é legal você falar dessa forma, né? Porque é difícil fazer assim. Funciona para mim, mas eu não posso julgar se não funciona para o outro. Porque as agendas são diferentes, né? E momentos e interesses e tudo mais, né? Não, e até, cara, eu vou te dizer assim, parte do aprendizado é você também precisa ter cabeça para isso, entendeu? Então, às vezes o cara tá uma semana em Austin ali, o cara tá no melhor momento do ano dele para absorver aquelas coisas. As condições, né? Todas de repente favoráveis. o cara vê aquela mesma palestra, de repente, na correria do dia a dia, esse cara não vai nem conseguir absorver aquilo. Então, eu acho que para mim não é relevante, nunca senti isso, mas acho que para muita gente né? Com todo o risco das pessoas me acharem arrogante por isso. Não, tá muito claro para mim. E Cava, como que tá, você falou do corre, da agenda apertada, como que tá a tua rotina de produção de conteúdo, né? Como que tá o projeto do podcast? E depois eu quero falar um pouco sobre o podcast. Legal. Podcast eu dei uma parada, eu preciso agora ver como voltar, preciso repensar como é que vai ser a estrutura. O lugar antigo não existe mais, né? Então preciso rever agora, tô vendo isso sem pressa. Quero voltar, mas tô sem pressa nisso, porque as outras coisas deram uma atropelada. Produção de conteúdo eu continuo fazendo, né? Tipo Instagram, LinkedIn, tenho escrito artigos de vez em quando. Tenho aproveitado esses momentos também para gerar cortes, né? Do tipo, vai no podcast, gera um corte ou outro. Mas é difícil conciliar no dia a dia, cara. É uma coisa que a gente tem que ir aprendendo e criando processos para isso. Porque senão não sai, cara. Senão você tem um momento que você tem uma epifania e um momento criativo e depois fica, né, um tempo sem produzir. Eu vejo muito essa questão, principalmente com podcast, de workflow, né, cara, de processo, de previsibilidade, senão a tendência natural é ter ruptura na produção. Então assim, eu tô conseguindo fazer pelo menos um conteúdo por dia, né? Obviamente que eu não escrevo todo dia, mas eu consigo soltar um conteúdo por dia nas minhas redes, mas é um investimento, cara, dá trabalho, assim. Não é muito autoral você sozinho, você também tem apoio, gente que trabalha com você?
eu tenho apoio para coisas específicas. Então, por exemplo, fazer corte dessa minha participação aqui, eu tenho uma pessoa que faz... Editor. Um editor que faz para mim. Né? Legenda e tudo mais. Porque é um trabalho que eu consigo terceirizar. Agora, o conteúdo em si, eu não consigo, porque é uma coisa que me incomoda muito, principalmente no LinkedIn. Eu vejo que ou é muito uma postagem de notícia. Ah, teve evento da NVIDIA. Aí as pessoas vão lá, teve evento, lançou não sei o que. Cara, isso é uma notícia quente daquele notícia quente, mas que não tem... Frio. Não tem uma opinião. Sim. Né? Ou eu vejo muita cópia, muita tradução. Puta, às vezes você vê um post ali que tem uma opinião, às vezes boba. Aí você vai ver, cara, tipo, tem 30 posts iguais, assim, que usa às vezes até a mesma palavra. O cara deu copy-paste, o cara não... Sim. Raso, né? Não se incomodou nem de trocar aquela palavra, né? Então isso eu não consigo terceirizar, assim. Muita gente usa Ghostwriter, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Tem hoje o uso do LinkedIn por executivos, C-levels e tudo mais. Você bate o olho e fala, puta, não, cara... a maioria é Ghostwriter. Aí só falta eu descobrir aqui, né? O Cava usa Ghostwriter, né? Aí, feio. Pois é, cara. Esse, assim, não daria, entendeu? Não tem como. Não tem como, sim. Mas a maioria usa. O seu core é o repertório e o autoral, né? É isso, cara. E assim, o cara contrata minha palestra porque ele quer escutar a minha opinião. Exato. O meu critério, a minha curadoria, a minha visão. Então... Nenhuma palestra se repete, né? Porque a cada dia as coisas mudam, muita novidade, né? Além disso, como eu não cobro barato, eu tenho sempre uma reunião com o cliente antes para entender o que mensagem esse cara quer passar, qual a necessidade, qual que é o desafio. E aí prepara uma palestra para esse cara, entendeu? Ainda que muitos cases sejam parecidos, é a palestra para cada um, né? Mas o viés, a abordagem, né? Não dá. Você pega, sei lá, minha palestra de IA, cara, se você usar a palestra que eu dei ano passado... faz nenhum sentido, entendeu? Daqui um mês já também, né? Enfim, cara, todo dia. Ô Cava, e falando de mercado de podcast, né? Então, a gente veio aí desse boom, né? Principalmente do início da pandemia. Ano passado a gente gravou em agosto. Também tá mudando muito rápido, né? Os temas... A audiência está mudando, alguns vão caindo, outros vão se mantendo. Alguns podcasts que estão crescendo, que eu tenho um podcast que eu modelo muito, que é o Diary of a CEO, lá do Steven Bartlett, na Inglaterra, né, que pensa muito na pós-produção, para deixar mais dinâmico, né? O que você está vendo nesse mercado? Cara, acho que nem você, assim, tem uma complexidade nessa análise, porque, por exemplo, acho que as plataformas deixaram, do momento que a gente falou para hoje... existe uma queda de interesse das plataformas, eu sinto. Né? Por exemplo, o Spotify estava no momento de estar botando muita grana. Hoje não está mais. Né? Tanto que liberou o Joe Rogan para poder voltar para o YouTube, apesar de estar em contrato ainda lá. Acho que na renovação do contrato eles tiraram a exclusividade. Isso é uma demonstração de que assim, vou gastar menos. Quanto mais famoso ele estiver lá, melhor para cá também. Talvez, mas eu acho, chutando aí, eu diria que é muito mais uma questão de, não vale a pena mais colocar esse caminhão de dinheiro. Né? Eu sinto que as plataformas perderam um pouquinho de interesse nessa história. E eu não acho que essa falta de interesse é por valorizar menos, é porque eu acho que o podcast em geral ganhou um corpo que não precisa mais de tanto investimento. Né? E os melhores vão se manter. Eu acho que tem também uma questão que a gente já via naquela época que tá rolando mais, a tal o lance do nicho, né? Então você começou a vir muito mais coisa de nicho. Até porque não faz sentido você querer brigar com os grandes para fazer a mesma coisa. Eu dei uma palestra num evento de podcasts em Alphaville no sábado, que chamava Podcast Experience, tinha gente do Flow e tudo mais, para falar exatamente sobre isso. O cara quer fazer um podcast de nicho copiando o que o cara de mainstream faz, né? Não tem nada a ver, né, obviamente. Mas eu vejo também em alguns uma preocupação de ser um pouquinho mais profissionais na entrega, né? Então, por exemplo, o que você está fazendo de ter o trailer antes, né? Não tem a ver com o seu conteúdo ser bom ou ruim, mas você é mais profissional na entrega. Né? Você inova no formato. Eu vejo isso. Mas eu vejo que a grande maioria entrega, a mesma coisa. Então você vai olhar, não tem nada novo, é mais do mesmo. Aí você olha e fala assim, é difícil, né? É difícil e daí as pessoas não vão se mantendo, vão desistindo, até porque
a entrega, seja do conteúdo principal, que óbvio é o core de tudo, né? Para depois você colocar essas camadas de formato, produção, distribuição e tudo mais, né? Se tudo não andar junto de forma consistente, em algum momento o projeto morre. Seja por conta de não conseguir audiência e tudo mais. Você sabe que é curioso? Hoje eu vejo, estava vendo os analytics, né? O meu público ele é predominantemente masculino, 2/3 para quase 70%, 28 a 44 a média de idade, né? São Paulo e Rio principalmente, e quando tá no Spotify com iPhone como device, sabe? Então tem um público muito específico e é legal, e aí eu vejo o meu ranking dos principais episódios são muito nesse tipo, né? Empreendedorismo, tecnologia, mas as pessoas mais experientes, sabe? Não tão as pessoas tão jovens que estão despontando agora e tudo mais. Mas tem a ver com o seu conteúdo, né? De querer uma profundidade um pouco maior do que... Ainda que seja agradável escutar, eu sou teu ouvinte, né? É agradável tudo. Você tem uma profundidade, você tem perguntas interessantes, né? Porque você tem outras veias de podcast e que vão no caminho oposto. E que não é juízo de valor. De repente você tem um cara ali e fala assim, puta... Esse é o cara que eu escuto quando eu chego em casa e eu não consigo mais pensar. Exato, é descompressão mental. Eu não quero escutar o Léo, eu quero escutar o podcast X, entendeu? Exato. Eu não quero pensar, eu não quero aprender, eu não quero evoluir, eu quero olhar alguma coisa que eu vou rir, eu vou... enfim, né? Então, você tem. Uma outra coisa que eu tenho visto também, assim, muito mais em quantidade de patrocinadores. Mas na base da pirâmide. Podcasts pequenos com patrocinadores pequenos. Sim, entendeu? do nicho, né? No nicho. E que de alguma maneira isso é legal, porque é uma coisa que não existia antes. E parte da discussão desse evento que eu tava era uma das palestras falando sobre monetização, né? E a monetização é muito sobre isso, né? Sobre você estar no seu nicho e você conseguir ter uma consistência. E aí eu vejo um erro que às vezes acontece, o cara tá no nicho e o cara começa a ficar desesperado por audiência, começa a abrir muito para conseguir alcançar mais gente, mas fica superficial e aí você não consegue atrair parceiros, né, e patrocinadores do nicho mais, né? Então tem um jogo aí, né, de quanto você abre e quanto você mantém consistente. Eu tento manter 80% dentro do core dos temas de empreendedorismo, tech, inovação, marketing, e 20% às vezes eu saio um pouquinho, não tentando sair muito, assim, sabe? É difícil, cara, porque quando esses caras começam a buscar grana, eles encontram um mercado que é esse mercado de comunicação que olha muito para número. Exato. Né? Então printa o Analytics, aí você vai ver. É um conflito, entendeu? Mas é isso. O cara tem um podcast especializado em, sei lá, em peça de reposição de moto, e o cara de repente tem uma audiência, sei lá, de 1000 views por episódio. Porra, faz um baita sentido para um cara que tem uma loja de peças de reposição. De converter 5, 10 interesses, leads, sei lá o que for, uma métrica, né? Mas muitas vezes o que esse cara encontra é um cara da peça de reposição. Pô, mas só tem 1000 de audiência. Exato. Então, mas, cara, vender é difícil. Né? E aí esse cara ele tem que entender isso, que se ele for optar por sair disso, ele não vai ter nem a audiência de um grande e nem a qualificação do nicho, entendeu? Nicho. Então, esse é o balanço e tem que ter muita visão estratégica para se manter consistente, eu acho, sabe? Você teve no Fork, assim, sem citar marcas, mas marcas que chegaram e queriam medir por performance, algo do tipo? Tive. Porque não tem como, cara, um podcast é muito difícil, né, cara, um podcast de nicho. Se você vai para um B2B, né, você querer medir conversão, né? Mas, cara, eu acho que as marcas, pelo menos, assim, no meu relacionamento e no teu também, a gente tem acesso a muita gente interessante e inteligente, entendeu? Então, gente que consegue entender isso. Mas é isso, cara, assim, eu falava, cara, não faz sentido para a Microsoft falar do Windows no meu podcast, né? Vai no Vilela. Agora, para falar de nuvem, eu acho que faz mais sentido o Fork. Sim. Sim. E trabalhando naquela camada de autoridade e consideração. Né? E com alguém que sabe falar sobre o assunto. Sim. Né? Porque você tem atributo de marca, você tem algumas outras coisas, né? Boa. Então, eu acho que muita gente entende isso. Eu acho que para alguns podcasts de nicho, às vezes esse mercado B2B ele é tremendamente relevante.
mas que também é um mercado que está amadurecendo também nessas últimas décadas para esse tipo de investimento. Sim, né? sim. Então, eu acho que nós estamos num momento bom aí dos podcasts, ainda que as Big Techs estejam... Concordo, eu vejo isso no nicho, eu vejo esse entendimento de que lugar da jornada que um podcast de nicho pode entrar na estratégia de investimento de uma marca B2B, né, que basicamente foram quase todas que eu trabalhei foram nessa linha de consideração e autoridade, com números que são relativamente atrativos pelo tamanho da audiência, mas daí você tem que conseguir construir essa constância, autoridade e inventário, né? Quando acho que uma marca vê seu inventário e os nomes para aquele nicho e a relevância, tudo ganha corpo, né? Não, eu tive, cara, exemplos bons assim de resultado que foram bem interessantes para as marcas, entendeu? Então, se as marcas conseguem fazer uma análise um pouco mais profunda do que só os números de cada episódio, né? Você tem outras questões, por exemplo, quantos episódios você tem aqui? Eu tenho 130 e poucos. Então você imagina, se você tivesse uma marca nos 100 episódios, sim, os caras não estão medindo um episódio, ele está medindo tudo que 100 episódios estão fazendo este mês. Né? Exato. Tem o efeito acumulado, tem a cauda longa. Né? E fora muitas outras coisas, né? Que dá para, numa negociação, que é muito diferente de negociar com você e negociar com um grande podcast. Exato. Você pode ter outras questões ali de entrega que você pode fazer e que para você pode ser interessante, para eles também pode ser muito interessante. E num podcast de nicho, qual o papel do podcast de nicho pro podcaster, né? Cara, eu quero viver do podcast? Não, óbvio, quanto mais monetizar, melhor, mas ele constrói autoridade de forma consistente para mim, que beneficia meus outros negócios também. Acho que pro cara que faz o podcast, eu acho que a melhor maneira de você encarar isso é nunca ter um único objetivo. Né? Não então, colocar assim, tudo na mesma cesta. Assim, eu quero só grana. Cara, você quer só grana, puta, não indicaria para você fazer um podcast hoje, né? Agora, o cara que fala assim, quero ganhar dinheiro com AdSense, né? Ferrou. Exatamente. Né? Ferrou. Então, agora, você vai fazer um podcast, porque vai ser algo que você vai curtir fazer, você vai aprender alguma coisa algumas habilidades que serão relevantes para você, você vai conversar com gente interessante, a hora que você começa a colocar tudo isso, mesmo a grana não vindo, pode continuar sendo algo muito relevante para você. Você descobre outras coisas, né, outros benefícios que você não media no início. Para mim é bem isso, assim, sabe? O Cava. Eu ganhei bastante dinheiro com Fork até hoje. Comeu bem? Comi bem, muito bem. Esse é um dos benefícios para mim, né? Porque assim, eu experimentei muita coisa lá no Fork que eu não experimentaria normalmente. Né? Você não descobriria por si, né? Não descobriria, e mesmo que descobrisse, vou dar um exemplo aqui, sei lá, eu vou descobrir um lugar maravilhoso que vende queijo. Vou comprar um queijo desses caras para casa. Você vai comprar o quê? Você vai comprar um queijo. 2. No Fork, eu podia ter um de cada queijo do cara. Entendeu? Então, de repente, eu falo, o brie desse cara é bom, mas não é maravilhoso. Já esse queijo o parmesão do cara é o melhor parmesão que eu comi na vida, entendeu? Então, você tem essas coisas. Mas o meu ponto é, ainda que eu não tivesse ganho grana no Fork, cara, ele me trouxe tanta coisa boa até hoje, de network, de desopilar a cabeça, de conseguir conversar com amigos que eu não conseguia conversar há muito tempo, de conhecer gente nova, de aprender coisas novas. Pra mim é tudo isso também. De estudar coisas novas, de experimentar comidas, de aprender uma parte da produção de conteúdo, que tem a ver com algoritmo, tem a ver com gravação, que não sei o que me adiciona muitas outras frentes, na frente de consultoria, na frente de, me dar conteúdo para postar nas minhas redes. Cara, é tanta coisa que mesmo se não tivesse ganho nada, teria valido a pena. Eu tenho esse mesmo enfoque. Para mim... E eu fui um dos podcasts que mais ganhou dinheiro no Brasil. Caramba, Cava. E você sabe porque você tem acesso a número de muita gente, né? Óbvio que eu não chego nem perto dos grandes. Claro, mas eu entendo, porque eu vi o quanto estava associado a marcas, né? E você teve um projeto longo com uma marca de consultoria grande, né? E proporcionalmente eu fui o que mais ganhei. Se comparar a audiência... Se fizer a taxa, né, de custo por CPM, por exemplo... Disparado. Né? Muito bom. E aí é o máximo da qualificação, né? Muito legal. E eu vejo muito isso. Para mim,
o momento de gravar o podcast é um momento quase que me nutre para a semana, de certa forma, sabe? E eu tento ser muito intencional em como eu me preparo, a conexão até energética com quem eu tô conversando, a atenção que eu presto, sabe? Porque ele tem que ser um ganha-ganha pros dois, né, que estão sentado conversando, sabe? E tem que prestar esse respeito ao tempo e à audiência, para essa troca ser super produtiva, sabe? Eu faço isso de uma cerimônia muito especial, assim, da minha semana, sabe? Mas é isso, cara, porque se fosse só grana pra você, tanto faz, né? Cara, de novo, pra mim, todo o resto que é imensurável do ponto de vista financeiro é 90%, acho que, do motivo pelo que eu faço, assim, sabe? Ó, eu vou pra uma pergunta na reta final aqui, de dica, porque você é um cara que consome muito conteúdo. Então, que tipo de conteúdo, seja em podcast, filme ou série, que você tenha consumido, que tenha te marcado e você gostaria de recomendar? Vamos lá. Eu sou muito mais na linha de acompanhar pessoas do que plataformas ou do que veículos. Tem algumas pessoas que eu sigo que eu gosto muito. Você começou citando no nosso bate-papo hoje o Meira. Sim. O Meira é um cara que eu gosto muito e que eu sigo, né? Acho que esse artigo que você falou dos 800 dias é um artigo interessante para refletir. Então, a minha dica, mais do que dar o nome do Meira, é falar para as pessoas começarem a identificar quem são as pessoas que eles deveriam seguir. Uhum. E não escolher pessoas só que estão falando as coisas que você concorda. Uhum. Né? Acho que você ter ali um grupo de pessoas que nem sempre dizem o que você concorda, acho que também é muito relevante no momento atual, entendeu? E ainda mais num momento onde tudo que se consome nas plataformas são enviesadas por algoritmo, elas vão só fortalecendo certos vieses do que você já acredita, né? E uma das coisas que não tem nem a ver com viés político ou não, dentro dessa história, é que, assim, por exemplo, no LinkedIn é muito comum você encontrar uma positividade tóxica. Uhum. Né? Sim. De só olhar o lado bom das coisas. Então, cara, tenta pegar gente que tenha bom senso e, como isso é muito raro, pegue pessoas dos dois lados para escutar os dois lados, entendeu? E LinkedIn, mais do que... Acho que todas as redes têm suas nuances, mas LinkedIn, o autoaplauso e a positividade tóxica, puta, tem hora que é chato de ficar naquele feed, né? Por isso que eu acho que você tem que escolher as pessoas, né? Exato. Então, assim, tem muita gente legal no LinkedIn, muita gente legal no YouTube, você tem muita gente legal em todo lugar, mas eu acho que aí você tem que selecionar essas pessoas para poder seguir. Boa. Que apps ou que plataformas de IA, tudo mais, você tem brincado e testado ultimamente? Puta, é uma variedade muito grande. Se não me engano, para imagem eu tenho usado mais acho que é Ideogram. Como é que é? Nossa, eu sou tão ruim de nome, Léo. Mas assim, eu tenho, até por uma necessidade minha, eu tenho usado muitas, né? Então, o que eu acabo fazendo hoje? Quando eu faço uma coisa que eu preciso ter uma velocidade muito grande, eu já vou na plataforma que eu acho que vai me entregar melhor. E que você já está mais familiarizado com a operação, né? Agora, quando eu tenho um tempinho mais, o que eu faço? Eu uso chama ideogram.ai, tá? Uhum. Eu tenho usado muito ele para alguns tipos de imagem. Quando eu tenho um tempinho a mais, eu faço o mesmo pedido em várias, né? Faço pedido na Cloud, na Gemini, no ChatGPT, até para poder entender onde esses caras... Mas é uma necessidade minha de acompanhar essa evolução. Eu acho que hoje, se as pessoas elas não estão em nenhuma, cara, escolhe qualquer uma e começa a botar no seu dia a dia. Né? Começa a usar... Sim. Começa a conversar com todo o cuidado que a gente sabe, né, que é necessário nesses LLM da vida, mas não bota nada que seja sigiloso da tua empresa, enfim, mas começa a usar. Eu, para imagem, eu tenho gostado bastante dessa mais do que Gemini, Gemini deu muito problema, né, com imagem agora. Sim.
GPT é boa, mas o serviço tá muito ruim para mim, muito bug, muito erro, muita limitação, muito momento fora do ar. Isso de LLM, né? Demais, cara. Assim, tenho experimentado muito algumas de criação de conteúdo. Eu acho que ainda estão muito aquém do que seria necessário para um uso mais profundo. Mas eu tenho experimentado muita coisa, cara. Acho que talvez essa seja uma dica também, né? De experimenta, cara. E depende, né, do tipo de entrega que você precisa, né? Se é uma coisa muito de pesquisa ou de teste, ou se você vai usar aquele output para, em cima daquilo, trabalhar uma entrega que você tenha, né? E eu acho que tem uma questão que é, todas elas, elas ainda não estão num nível que ela consiga entender o que realmente você precisa. Então você precisa começar a entender como a pergunta é feita. Óbvio que saber fazer as perguntas certas é muito relevante, mas isso é uma outra coisa que eu estou falando, é você entender como perguntar, né? Se você for falar com a tua mulher ou falar com a tua filha, talvez você fale de maneiras diferentes. Então é um pouco isso, assim, você saber como... Tem uns truquezinhos que eu imagino que no futuro muitos deles vão deixar de ser úteis porque as ferramentas estarão mais inteligentes, inclusive entender o que você está pedindo, mas esse dia a dia ele é importante até porque quando você for precisar usar, você já saber como pedir, quais os truques, vai te ajudar também na resposta, entendeu? É quase essa alfabetização de saber perguntar, né? Enfim. Eu acho que a diferença, uma coisa é a alfabetização de como perguntar, que acho que tem a ver com um monte de questões de habilidades nossas, de saber fazer perguntas, saber fazer indagações, saber explicar melhor o que você quer, isso independe da IA. Mas acho que tem algumas coisas de quase como entender a ferramenta, entendeu? Vou dar um outro exemplo idiota. Se você tem 2 carros, e esses carros eles são muito diferentes entre si, você sabe como você tem que lidar com cada um, o quanto cada um pode te entregar, o quanto cada um te responde. É isso, entendeu? As ferramentas você tem que entender esses pequenos truques de como você vai fazer o pedido, entendeu? Nuances da plataforma, Nuances da plataforma, entendeu? Às vezes, esse aqui eu posso pisar mais fundo, esse aqui eu tenho que ir mais devagar, esse aqui eu tenho que explicar melhor. E aí, às vezes, vai até definir qual plataforma você vai usar, né? Para determinar o fim, né? É isso. Boa. Ô, Cava, vem livro novo? Quais são os projetos? O que você pode deixar aqui na... Não, tem esse último livro eu lancei em agosto, então é um livro que tá vendendo bem, tá tendo um resultado muito interessante. As pessoas estão gostando muito, né? Para os seus próximos 1000 anos, um manual das profissões que ainda não existem. Encontra na Amazon pelo meu nome ou pelo nome do livro. Tem que ir no e-papel. Não estou pensando em livro novo por enquanto. Estou pensando em fazer alguns projetos filhotes do livro, né? Encontros presenciais ou algumas coisas que sejam filhotes do livro. Estou lançando também um joguinho de carta, mas que a princípio vai ser uma atividade que eu vou fazer só em empresa para trabalhar, porque uma das coisas que eu percebi nesse trabalho de divulgação e de palestras do livro é que existe uma dificuldade na relação entre mais jovens e não tão jovens. Isso vale para pais, mães, filhos e filhas, mas isso dentro das empresas tem rolado bastante também. Então esse jogo que a gente transforma numa atividade, a gente tem feito em algumas empresas para estimular esta conversa e esse aprendizado entre as gerações. E é físico mesmo? É um jogo de carta físico legal. E que a gente está pensando aí se a gente vai lançar isso ou não. Estou fazendo com o Vince Vader lá da SPM, que é um dos maiores especialistas de jogos que eu conheço, né? Tem board game, jogos digitais, um cara legal para você ter aqui para falar de games. Boa. E estamos pensando agora se a gente lança o jogo sozinho também, que é um negócio que seria muito legal para famílias, para professor e aluno, mas por enquanto a gente está fazendo essa atividade só em empresa. Então tem alguns filhotes do livro que a gente está fazendo. Você vai criar um selo Cava Games, assim? Não. Isso é mais uma necessidade que a gente sentiu, cara, porque a gente viu muito isso, assim, de
um dos gargalos desta conversa de preparar a nova geração é desse conflito de geração que tem nas empresas. E como é que você cria uma dinâmica? A gente criou uma dinâmica para poder ter essa conversa, entendeu? Boa. Então a gente bota sempre alguém mais sênior com alguém mais júnior. Que legal. Aí você tem uma série de perguntas lá no jogo e a gente tem uma atividade, um workshop em cima disso. Que legal, muito bom. Cava, queria agradecer. Aqui é o podcast mais rápido que você deve ir, porque você vai em Vilela, que são 3 horas. Quanto tempo você acha que vai durar esse episódio com o Miguel Nicolelli, que você vai gravar essa semana como co-host do Inteligência Limitada? Eu espero que muito, cara. Eu gosto do Vilela, sou fã do Nicolelli, espero que dure. E ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo, 3, 4 horas, pede comida, né? Eu acho que lá nunca tem comida, né, cara? É muito raro ter comida. Tem jujuba, né? Mas a jujuba lá de tá lá naquele pote deve estar 35 anos. Um monte de germes de quem pegou, assim, né? Cava, obrigado. Vamos ver exponencialmente quanto tempo leva pra ter que fazer um novo update, né? Cada vez é menos tempo, né? Obrigado de novo. Agradecer a audiência que acompanhou aqui mais uma vez. Até a próxima semana. Tchau, tchau.